Eita glória, Maranata. Maranata, a hora vem. Venha, Senhor Jesus. Estamos prontos. Você está pronto? Não espera que eu vou arrumar uma coisa. Não, temos que estar pronto o tempo todo. Amém? Você pode sentar. Eita glória. Queridos, Tereza nem sabia absolutamente aquilo que eu ia ministrar, mas quando ela abriu o culto, do que ela estava falando? Sobre a alegria. Aleluia. Quem é alegre? Aleluia. Quem é feliz? Aleluia. Sabe que felicidade e alegria há uma diferença. Nós somos felizes e somos alegres. Amém? Não só estamos alegres. Queridos, o segredo de viver debaixo da palavra é uma vida de alegria. Amém? E eu estava meditando esses dias e o Senhor foi colocando essa palavra dentro de mim. Sobre a alegria de viver a palavra e levar pessoas à salvação. Quantas pessoas são felizes por terem sido salvas? Tem alegria de ter sido salvo. Lembrei até de uma música. Aleluia. Eu sempre lembro das músicas, sempre lembro dos louvores e adoração. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Sabe, há uma alegria. Não, é só para dar o gostinho. Se eu soubesse cantar, queridos, ia ser tão bom. Mas a inspiração vem, mas tem que deixar quem sabe, amém? Mas sabe, eu cantava essa canção desde a minha conversão. Eu não vou judiar vocês, não. Eu ia judiar de vocês. Mas, não, pode descer. Não, porque se bem inspiração eles estão aqui, aí... Mas fiquem prontos, viu? Porque nós estamos numa manhã de muita alegria. Eu lembro assim que eu nasci de novo. Eu lembro da experiência do nascer de novo. Como Tereza estava falando, eu olhei a vida dela. Nós começamos a nos relacionar, mas eu achava uma coisa diferente. Ela é uma mulher diferente. Ela não trocava nada pelas coisas de Deus. E olha que eu era criativo. Eu inventava passeios, novidades. Saíamos, domingo, era o meu dia principal de descanso. Sábado, ainda tinha algumas atividades para resolver. Mas no domingo eu inventava alguns passeios mirabolantes. Ela sempre olhava no relógio assim, que hora vai acabar? Ou, olha, nós estamos aqui, está maravilhoso esse lugar, mas temos que ir embora. Eu falei, não, vamos aproveitar aqui mais, o fim do dia. Ela diz, não, mas tem culto. E aquilo me chamava a atenção, pela fidelidade dela, e eu fui ganho por testemunho de uma mulher fiel. Eu desejei o Senhor, porque eu vi, peraí, deve ser muito bom esse negócio. Porque ela troca qualquer coisa no mundo para estar na igreja ouvindo da palavra. Deve ser muito bom, e de fato é melhor ainda do que a gente pensa ou imagina. Mas quando nós começamos na igreja, eu achava que tocava música, eu achava que podia cantar. Graças a Deus que revelação foi chegando, e eu percebi que não é o meu chamado. Mas eu tocava violão, e essa é uma das músicas que eu achava que tentava tocar no violão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. De fato, quem conhece a Jesus, e o dia que eu conheci o Senhor, foi um dia e um momento de muita alegria, e tem sido desde então. Amém? É fato, queridos, que é muito melhor ser salvo, ter uma vida com Deus, do que ter uma vida longe de Deus. Não é que só vai acontecer coisas boas se você for crente. Não é assim. A palavra diz que Deus traz a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Agora, a alegria de você ter coisas boas na vida e saber que vai ter uma vida eterna, perfeita, maravilhosa, é outro nível. Eu estava feliz com uma vida como executivo, depois com uma vida como empresário, mas sabe, era uma vida que me trazia prazeres terrenos e satisfação terrena. Mas eu pensava, e o que vai ser depois? Hoje, graças a Deus, que depois que eu encontrei o Senhor, minha vida melhorou em todos os sentidos. Familiar, empresarial, profissional, ministerial. Mas sabe que eu não sei que não vai parar quando eu partir dessa terra. Ela vai continuar para a eternidade. E a maior alegria é isso. É saber que temos uma vida eterna com Deus. Amém? E isso para mim é motivo de alegria. Algumas vezes quando nós ficamos entristecidos com alguma coisa, e nós lembramos, eu tenho uma salvação, eu tenho um Deus.
Eu tenho um Salvador que me deu tudo. A Bíblia diz que Ele faz tudo para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Mas por que eu ainda não estou vivendo? Queridos, nós precisamos pegar a palavra e viver essa palavra para que ela opere em nossa vida. Não é, a Bíblia não é uma coisa, um amuleto, que se deixar a Bíblia lá no balcãozinho da mesa, aberto no Salmo 23, no Salmo 91, que aquilo vai provocar algo na nossa vida. Não é assim. Se fosse, queridos, ninguém ia ter problema, porque a grande maioria das pessoas tem Bíblias em suas casas. E graças a Deus pelos Gideões internacionais, que praticamente todo o hotel, eu sei que hoje em dia as situações do mundo está impedindo algumas coisas de acontecer, mas a grande maioria dos hotéis onde eu vou tem o Novo Testamento. Então não há, mas está lá o Novo Testamento, e tem gente que vai para um hotel e se suicida. Tem gente que vai para um hotel e está lá agoniando, em agonia. Por quê? Porque aquela Bíblia lá, enquanto estiver na gaveta, ela não pode produzir o efeito quando você tem ela dentro de você. Amém? Então é porque não está operando, que nós precisamos pegar a palavra e colocar para dentro. É trazer, é fazer disso, nos alimentarmos dessa palavra com muita alegria e satisfação. Eu gosto de comer, tanto o alimento natural como o alimento da palavra. Amém? Mas sabe que meditando sobre isso, e como eu sou muito bíblico, aquilo que colocar, por exemplo, uma comida colocar diante de mim, jamais, de forma alguma, lançarei fora. Amém? Eu gosto. O que eu estou aprendendo é comer com moderação, porque a Bíblia também fala do domínio próprio, e também fala para não ter gula. Então comer bem não quer dizer comer muito. Pelo menos um amém. Graças a Deus, há esperanças, há esperanças. Mas sabe, queridos, eu comecei a pensar sobre isso, o Senhor me falou sobre a alegria da salvação, e eu estava pensando muito sobre isso, meditando, e achei diversos textos e versículos que falam da alegria do que é ser salvo. Você lembra quando Jesus enviou os 70? Vamos lá, eu creio que você sabe, mas nada como a gente acompanhar. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava por ir, ou para ir. Ele lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, verso 3, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Aleluia. Agora no verso 17, eles estão voltando. Eles foram seguindo o ide do Senhor Jesus. Se Jesus falar alguma coisa para você, você obedece? Ele disse para irmos. Mateus 28, 18, ele diz: ide por todo o mundo. Eu gosto dessa música que nós cantamos dos diversos países, porque, queridos, ele também fala do Brasil. Ide por todo o mundo, nós não precisamos sair do Brasil, podemos pregar o evangelho no Brasil. Aleluia. E eles foram. E eu lembro, queridos, o Brasil é um lugar abençoado. Eu já estive em 24 países, fora o Brasil. Agora, Brasil é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, queridos. Tanto é amado por Deus, que pessoas têm sido enviadas de todos os lugares do mundo para o Brasil para pregar o evangelho. Quem estava aqui na igreja em 2014? Temos uma quantidade boa, mas eu sei que tem gente que não está aqui, que estava na igreja. Quando os Gideões internacionais do Canadá vieram para o Brasil para fazer uma divulgação da palavra do Senhor, eles produziram com dinheiro que os canadenses reuniram entre eles, voluntários, empresários, pessoas aposentadas, enviaram dinheiro para os Gideões, para eles produzirem 1 milhão de evangelhos de João.
para ser usado no evangelismo aqui no Brasil. Nós estivemos nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo para pregar o evangelho, e vieram mais de 20 canadenses, desde jovens a uns idosos, eu creio que tinham umas pessoas de 70 e poucos anos, e vieram ao Brasil para pregar o evangelho para aqueles que Deus os enviou. E nós aqui devemos ainda mais. Eu estive com eles no Brasil, em São Paulo, depois encontrei eles lá em Fortaleza, depois em 2016 eles vieram de novo, vieram mais uma equipe, aí mais jovens, eles estiveram em 3 cidades, São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Nós estivemos com ele aqui, fomos ao interior. Queridos, que alegria que eu via naquele povo. E eles voltaram em 2016, eu fui na reunião deles no Canadá, eles voltaram numa conferência e pediram para eu falar daquilo que tinha sido. A alegria daquele povo ao ouvir o testemunho, que pessoas no Brasil haviam sido salvos, queridos, era grande demais. É grande a alegria de ser salvo, mas a palavra que Deus me deu é grande a alegria de levar outros à salvação. Porque esse povo estava feliz, esse povo que Jesus designou, os 70, no verso 17 ele diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria. Você tem uma noção do que é isso? Possuído de alegria? Uma coisa é você estar alegre. Eu lembro de minha esposa algumas vezes me dando algumas dicas. Ela disse assim: cadê os seus dentes? Porque eu ri assim. Ela disse: você está feliz? Muito feliz. Ela disse: mas não estou vendo os seus dentes. Eu falei: não, mas a alegria está por dentro. Mas, queridos, uma alegria é aquela que você tem e talvez dá aquele sorrisinho de cantinho de boca. Mas quando você está possuído de alegria, não há como o seu corpo inteiro não se manifestar. Aqueles 70, eu imagino, que estavam como Eduardo Júnior, como outros, como Aurélio, como Emerson, pulando, como Glieber. Aleluia! Eles não estavam assim: Senhor, olha que alegria que eu estou cheio, possuído, foi bênção. Queridos, eles voltaram possuídos de alegria, dominados de alegria. Eu penso que isso era mais ou menos como foi depois no dia de Pentecostes, que acharam até que eles estavam bêbados, porque a alegria era tanta. Mas por que eles estavam tão alegres? Porque Jesus não deu uma obra que parecia ser tão fácil no comunicado. Porque Jesus diz: olha, eu vos envio, ide. Agora, não leve nada, não leve ar-condicionado, não leve um cooler com água gelada. A missão, queridos, parece que foi desafiadora. E eles voltaram possuídos de alegria, sem ter levado uma carga, uma mala, um carregamento de suprimentos. Agora, por que eles estavam tão possuídos de alegria? É só a gente continuando a ler, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Note que eles estavam possuídos de alegria porque eles falavam e ordenavam aos demônios em nome de Jesus e os demônios obedeciam. Motivo de grande alegria. Quem concorda com isso? Só que Jesus não os criticou por estarem alegres, mas Jesus disse: muito maior alegria. Verso 18: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo com relâmpago, eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Jesus estava dizendo: olha, vocês foram lá e os demônios se submeteram, porque eu vos dei autoridade, e graças a Deus, porque temos autoridade em nome de Jesus. Amém? Funciona, queridos. Não é porque é pastor, porque é ministro. Se você está na igreja há algum tempo, já ouviu falando de um rapaz que estava na igreja. Ele era um frequentador, ele não era um membro. Um domingo, eu e minha esposa jantando depois do culto, ele liga: pastor, cheguei em casa, minha mulher está endemoniada. O que eu faço? Abre parênteses. Eu sabia o que ele queria que eu fizesse. Fosse lá expulsar o demônio na casa dele. Eu falei: querido, você é crente? Sou. Então vai lá e expulsa o demônio. Eu? Você é crente? Sou. Então você tem autoridade em nome de Jesus. Ele disse: mas pastor, como é que eu faço? Você vai lá,
Fala para o demônio que está dentro da sua esposa, diz: sai em nome de Jesus. Ah, é só isso? É só isso. Desligou o telefone, 5 minutinhos depois me ligou. Pastor, o demônio disse que não vai embora não. Eu falei, é claro que ele disse que não vai embora, porque ele é mentiroso. Como diz aquela música, ele é um safado, cachorro sem vergonha. Eu falei, mas você não pode falar com medo. Você tem que falar com convicção, com autoridade, sabendo que ele vai obedecer. Desligou o telefone, 5 minutinhos depois me liga. Pastor, o demônio foi embora, mas depois de um tempo voltou. Eu disse, você percebeu que você, quando falou com entendimento, ele foi? Foi. Então agora diga para ele não voltar. Tá bom, não me ligou mais. Na manhã seguinte eu liguei para ele. E aí? Ele falou, não, pastor, o demônio foi embora e não voltou mais. Eu falei assim, só diga para tua esposa para tomar cuidado. Para se decidir por obedecer a palavra. Porque se ficar convidando, mas queridos, todo crente tem autoridade em nome de Jesus. Eles voltaram possuídos de alegria por alguma coisa que Deus deu a ele através daquilo que Jesus fez na cruz. Então Jesus disse, olha, vocês estão se alegrando, verso 20 de Lucas 10, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Está dizendo, olha, esse negócio de os espíritos submeter é fichinha. Você está fazendo isso porque eu te dei autoridade. E quando você entende dessa autoridade, ela funciona para você. Nós temos alguns vizinhos que estão nos assediando em casa. Estamos morando numa casa nova, aí outro dia chega um visitante lá em casa, vizinho que mora em frente, um gatinho cinza. Ele passou, as portas da cozinha e da sala estavam abertas, ele cruzou de um lado para o outro, minha esposa olhou, ele olhou para ela. Sabe que gato tem aquela cara insultante? Ele olha assim, tipo... E aí? Aí saiu desfilando. Aí outro dia eu estava movendo alguma coisa, eu vi uma coisa preta passando no quintal. Eu falei, o que é isso? Um gato? Mas pelo tamanho, era um cachorro de um vizinho. Enorme, preto, desse tamanho. O portão estava aberto, ele entrou. Mas sabe, se você chegar lá assim, ô cachorro do vizinho, por favor, você faria a gentileza de sair daqui? Ele talvez diga assim, não, parece que está gostoso aqui dentro. Mas quando você bate o pé e manda ele sair, não tem conversa. Jesus estava dizendo, ei, você pode bater o pé, porque eu te dei autoridade. Agora note que ele disse, olha, você não se alegre por isso. Ele não estava criticando, eles estavam alegres, mas estava para revelar algo muito melhor do que expulsar demônio. Ele diz, não porque não se alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele diz que esse negócio de expulsar demônio é fichinha. A alegria mesmo tem, por vocês serem salvos, terem uma vida eterna com Deus. Esse tem que ser o maior motivo da vossa alegria. Aleluia. Sabe que Jesus estava nos ensinando que uma alegria maior é a salvação. Amém? E eu pensava que Deus estava falando comigo sobre isso, para falar hoje no culto sobre a alegria de ser salvo. Ele diz, não, é motivo de grande alegria, como Jesus disse. Mas maior alegria, além de ser salvo, é você levar pessoas à salvação. Aleluia. Quem já teve alegria por levar alguém a confessar Jesus e essa pessoa mudar de vida? Queridos, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório. Eu sei que nós temos consciência da alegria da salvação, mas queridos, sabe o que nos lembra toda hora a alegria da salvação? Quando você prega o evangelho a alguém e aquela pessoa se rende ao Senhor. Aquela vida que estava destruída, que estava falida, estava enferma, que estava envolvida com drogas, com tanta coisa errada, e você vê aquela vida transformada. Às vezes não vemos,
Nós já estivemos em quase esses países todos que nós estivemos, sempre nós procuramos pregar o Evangelho. Então, algumas vidas nós não saberemos aqui na terra, mas eu tenho certeza que nós vamos saber no céu. Aleluia, aleluia. Agora, sabe que muitas vezes Jesus foi criticado por estar próximo dos pecadores. Eu lembro, o pastor Antônio que está aqui, ele é o meu preferido. Quando chegava alguém na igreja que causavam alvoroço, porque às vezes chegavam pessoas que de um odor corporal, uma condição de higiene. Aí eu falei assim: Antônio, dá um jeito nisso. Normalmente eu estava pregando, ele ia lá, cuidava daquela pessoa. E em algumas vezes aconteceu, eu sei que não aconteceria mais hoje. Pessoas que estavam perto daquela pessoa que estava sujo, fedido, saíam do lado e vinham assim: pastor, mas aquela pessoa suja. Deu vontade de dizer: você não sabe o que é uma igreja. Porque Jesus passou por essa mesma situação. E ele não disse: esse cara aí, não sei não, hein? Pecadorzão. É melhor eu ir deixar para outro. Não, ele estava lá, aonde os pecadores estavam. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É muito bom termos uma reunião como essa, ar-condicionado, ventilador, som amplificado. Mas, queridos, se nós acharmos que tudo que Deus nos chamou para fazer é isso, nós estamos totalmente enganados. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 1, Jesus começa a falar uma série de 3 parábolas. Nós não vamos ler as 3 parábolas, eu creio que você pode ler em casa depois, mas eu quero trazer uma parábola. Aleluia. Lucas 15, 1 diz assim, eu estou lendo na revista Almeida 2017. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Deixa eu dizer uma coisa, quando você pregar o evangelho, vai chegar todo tipo de gente ruim ao teu lado. Tem gente assim: misericórdia. Queridos, é para isso que você foi chamado para pregar. Porque você está pregando, só tem crente do seu lado, alguma coisa está errada. Não quer dizer que nós não vamos nos juntar perto dos que estão na mesma fé. A Bíblia diz que nós devemos sim dar prioridade aos domésticos da fé. Mas caso que diz que a nossa mensagem tem que falar com aquele que não tem fé, com o perdido. Porque Jesus, ele pregava, os incrédulos e os pecadores se juntavam a ele. Não para influenciá-lo, mas para que ele levasse uma palavra para aquela pessoa. Os fariseus, os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aleluia. Ah, mas eu não vou comer com aquele lá não. Por quê? É melhor do que Jesus? Será que nós somos melhores do que Jesus? Não, é que nós estamos no outro nível. Jesus comia com os pecadores. Ele não fazia o que os pecadores faziam, mas ele não tinha receio de estar com eles. Verso 3, então lhe contou esta parábola: qual de vocês é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Verso 5, quando o encontra, põe-na sobre os ombros, cheios de alegria. Mas está bom aqui, devemos estar aí umas 66 pessoas, mais ou menos. Mas, ai que gostoso está aqui, mas se tem uma ovelha perdida, maior alegria ir buscar essa ovelha perdida. Cheio de alegria. A Bíblia nos fala muito de alegria, eu gosto muito do tema alegria. O Paulo, ele nos fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas Jesus estava dizendo: olha, quando você vai achar uma ovelha perdida, vai alguém que está perdido, levar uma palavra, você fica cheio de alegria quando ela se encontra. Cheio de alegria, possuído de alegria maior do que saber que você é salvo. Aleluia. Sabe por quê? Porque nos lembra da salvação.
nos lembra que o nosso destino era o inferno. Quando você vê um pecador sendo salvo, você diz, ele era como eu. Ou eu era como ele. Destinado ao inferno, mas graças a Deus que encontramos salvação. Amém? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Sabe que quando nós chegarmos pessoas aqui que foram recém-salvas, nós que somos amigos do Senhor, temos que estar cheios de alegria e celebrar junto. Não só se alegra aquele que prega a palavra, mas devemos nos alegrar com aqueles que pregam a palavra e trazem aqueles que são salvos. Eles preparam para um ano de festa. Que toda vez que tiver um recém-convertido na igreja, nós vamos celebrar mesmo. Porque esse foi o exemplo. Jesus sempre ele disse na palavra que ele veio revelar a vontade do Pai. Ele não veio fazer a própria vontade. Tudo que Jesus está descrevendo é a vontade de Deus. E essa parábola ele não contou para gastar tempo com o povo, para esticar a conversa. Ele estava revelando a vontade de Deus. Aleluia. Ele está dizendo, olha, quando aquele que está perdido, aquele que pregou a palavra se alegra, porque aquele que foi atrás da perdida se alegra, mas nós temos que nos alegrar juntos. Aleluia. Então quando alguém chegar, olha, eu preguei o evangelho para alguém, que eles manifesta possuído de alegria, parabéns, que alegria, porque às vezes a gente diminui. Alguém fala, pastor, olha só, ô irmão, eu ganhei um carro, comprei uma casa, você diz, aleluia. Mas eu preguei o evangelho para uma pessoa. Os nossos valores precisam ser reequilibrados. Porque, queridos, nós sabemos que somos herdeiros da promessa, que Deus foi declarando desde Abraão. Ele diz que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. E isso é bíblico, nós podemos nos alegrar por avançar na prosperidade, nas coisas materiais também. Porque prosperidade não é só material. Aleluia. Mas, queridos, nós não estamos nos alegrando com a salvação de pessoas, nossos valores estão completamente equivocados. Por isso nós vamos nos alegrar cada dia mais e mais com a salvação dos perdidos. Aleluia. Verso 7, digo que vocês haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pela 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo, não é que não vai ter alegria por nós que somos salvos. Ele está fazendo uma comparação relativa. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, não é que fica triste com quem já é salvo. Não, ele não disse isso. Ele diz, olha, maior alegria para os recém-chegados do que a alegria que eu já tenho com vocês que são salvos. Aleluia. Que bom que nós estamos aqui, somos salvos pelo Senhor e pela sua palavra. Mas, querido, maior alegria para Deus é quando vamos buscar o perdido. Aleluia. Na sequência, queridos, eu não vou ler, você depois lê em casa, ele fala de mais duas parábolas. Ele fala da parábola da dracma perdida. Quem já perdeu uma coisa de muito valor? Aleluia. Eu lembro de uma coisa que nós perdemos na garagem do nosso condomínio. O que era? Um brinco? Era um brinco de brilhante que eu havia dado à minha esposa. E eu trabalhei bastante para comprar aquele brinco. E não foi uma coisa barata, foi uma joia realmente preciosa. E um dia nós saímos do carro e chegamos em casa, ela diz, meu brinco caiu. Caiu na garagem, porque ela lembra que estava com o brinco no carro. Eu voltei na garagem, olhei todo em volta do carro e não achei. Olhei embaixo, tirei o carro do lugar, com cuidado para se estivesse embaixo da roda, não ia passar em cima. E, queridos, era algo caro. Não achamos. E aí ficamos, meu Deus, será que aconteceu? Não sei, será que alguém perdeu ou pegou? Será que alguém passou? Nós não entendemos. Nós ficamos uma semana assim, agoniados por causa daquilo. Até que nós resolvemos falar com quem resolve. O Espírito Santo de Deus. Passada uma semana nós falamos, pai, o senhor sabe que foi comprado com muito amor,
com muita vontade de agradar a minha esposa. Nós cremos no seu Espírito que vai revelar qualquer coisa e vai trazer de volta aquilo que foi comprado licitamente e aquilo que foi dado com amor. E descansamos. No final de semana seguinte, nesse período, eles lavavam a garagem, lavaram a garagem com mangueira grande ali, poderosa, para limpar tudo. E a gente pensou, meu Deus, agora lavou a garagem, se estava ali já foi para o ralo. Mas um dia nós chegamos em casa, encostamos o carro, minha esposa abriu a porta e estava ali o brinco. Ela abriu, meu brinco. Que alegria, que alegria foi achar aquele brinco. Que depois ela semeou. Mas, queridos, que alegria quando você tem algo perdido. E essa parábola das dracmas perdidas, ele fala sobre isso. Que a pessoa para tudo, ela revira a casa inteira. E às vezes fica até agoniado. Mas Jesus estava dizendo, ei, muito mais alegria você tem quando acha a perdida. E esse texto da dracma perdida, que ela chama as vizinhas de novo, para comemorar com ela. Aleluia. Jesus não estava falando de dinheiro. Dracma é uma moeda. Era um dinheiro da época. Ele não estava falando de uma joia. Ele estava falando de pessoas perdidas. Que a pessoa tem que revirar tudo, fazer tudo o possível para encontrar aquela pessoa que está perdida no inferno. E muito maior alegria é isso. A terceira palavra na sequência que ele fala é do filho pródigo. E ele fala daquele filho que vivia diante do pai e chega um dia que pede, pai, eu quero os meus pertences, a minha herança, os meus haveres. Eu creio que qualquer pai nessa situação ficaria triste. Porque esse pai dessa parábola é Deus. O pai. E o filho pede as coisas, eu vou embora. Cansei de igreja. A igreja tem situações. Não, tem o irmão, tem a irmã, tem aquilo outro. Alguém já viu um crente saindo de igreja? No começo funciona assim. Não, essa igreja aqui, não sei. Chegou o meu tempo, eu percebi uma coisa dentro de mim. Mas é que a igreja mudou e não sei o quê. Eu já ouvi todo tipo de desculpa. E eu vou para outra igreja. Aí chega na outra igreja, passado um tempo, não, essa igreja não está boa. Não sei, essa igreja mudou. Aí eu vou para outra igreja. Infelizmente, muitos que eu vi, o final é longe do evangelho e da igreja. Talvez esse filho pródigo, que é descrito nessa parábola, ele disse, não, eu saio daqui, meu pai é muito rígido. Meu pai é muito certinho. Eu vou para outro lugar que lá é mais tranquilo, mais light. Não prega que eu tenho que obedecer, prega que tudo bem, a graça me basta. Cuidado que essa graça exagerada é uma desgraça. Porque pecado é pecado desde que o diabo pecou, que Lúcifer pecou. E Deus não disse que isso mudou. Não, tranquilo, se a tua consciência não acusa, peca à vontade. Não é isso que a Bíblia diz. Não, eu acho que aquele filho assim, eu vou para um lugar mais light. Só que ele acabou com falta, gastou tudo, pôs tudo para perder, e estava lá desejando comer comida dos porcos. Mas ele se lembrou que o mais simples na casa do pai, um funcionário do pai, estava numa condição melhor do que a dele. E aí ele volta, ele decide no coração voltar, e quando ele está chegando, o pai não lançou na cara dele. Aí, tá vendo? Agora vem aí, né? Cabecinha baixa, tá? Antes era arrogante. Não, o pai abriu os braços, o recebeu, colocou um anel no dedo, vestes festivais, mandou assar, fazer um churrascão para ele, chamou todo mundo que estava junto, porque aquele filho que estava perdido foi encontrado. Grande alegria, o pai não economizou na festa, porque um desviado, um perdido, um desviado porque ele estava na casa do pai, então eu creio que ele estava falando de alguém que tinha comunhão com Deus,
se afastou, foi para todo que não presta, mas decidiu voltar. Imagino a alegria desse pai. Mas tinha um outro filho. Eu creio que esse pai tinha 2 filhos desviados. Um que foi embora e outro que ficou. Porque tem gente que não sai da igreja, mas também não segue a palavra. Porque quando o perdido voltou, o filho que ficou, que tinha tudo do bom e do melhor, rapaz, que cara é esse aí, hein? Ele apronta e tem tudo de volta. E foi reclamar com o pai. Aquele também estava desviado. Ou estava desequilibrado. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é seu. O pai se entristecia com o filho que ficou? Sim ou não? Não. Porque o filho estava lá com ele. Ele se entristeceu com aquela fala. Mas com o fato de o filho ter ficado, o pai não estava triste. Porque o filho permaneceu. Mas sabe que a grande alegria maior ainda foi quando o filho perdido voltou. Aleluia. Nós não podemos ser os filhos que ficam. Graças a Deus também não os que se desviam. Porque não seremos como os filhos que ficam? Porque quando o perdido voltar, nós vamos nos alegrar. O cara nasceu de novo, já está sentado aqui na frente. E porque nós não podemos nos alegrar com um pecador que se arrepende? Aliás, devemos nos alegrar. Que bom que você é fiel, e que você está na casa do Senhor, que você ouve a palavra, que você obedece a palavra. Que bênção, mas não fica com ciúme com o perdido que chegar. Porque às vezes isso acontece na igreja. Parece que agora é só com o perdido que chegou, e eu estou aqui há 10 anos servindo, é aquele filho que ficou. Depois de Roseli, que está lá no DI, a esposa do Aurélio, e do Robson, que estava na guitarra, o Antônio é o mais antigo na igreja, com a sua família. Ele nunca veio dizer: pô, mas chegou o Aurélio aí, tem 3, 4 anos e já está aí. Ele nunca teve um pensamento, um sentimento errado. Zé Carlos, outro dia chegou depois ainda está aí na paz. Já está na diretoria, eu dou 10 anos aqui para chegar lá. Nunca. É um bom exemplo de um filho que permanece e se alegra com os que chegam. Aleluia. Eita. Queridos, nós vamos ficar possuídos de alegria, com os perdidos sendo encontrados. Nós vamos nos alegrar com aqueles que se alegram, porque um perdido que se arrepende, porque eles pensem na alegria que é. Eu lembro do dia da minha salvação. Eu estava cheio de uma êxtase por causa do Espírito que passou a habitar em mim. E nós vamos nos alegrar com eles. Mas e se eles ainda estiverem passando por situações emocionais e precisar de cuidado? Nós precisar, vamos chorar com eles. Se precisar, vamos chorar. Mas melhor do que chorar junto é nos alegrarmos juntos. Mas nós não podemos não tratar bem o que está perdido, porque eles vão chegar para o Senhor. Amém? Graças a Deus que essa pandemia já vai embora logo, logo. Eu não vejo a hora de poder encher essa igreja de cadeira de novo. Nós não temos aqui nem metade das nossas cadeiras, porque temos que manter esse distanciamento. Mas, queridos, isso é uma leve e momentânea tribulação. É uma leve e momentânea restrição. Mas, queridos, nós estamos crendo e estamos trabalhando para que o perdido seja encontrado. E para que nós que já estamos cresçamos, porque Deus não quer só que o perdido seja salvo. Ele quer que todo homem e mulher, ó, ele está falando do ser humano, chegue no pleno conhecimento da sua vontade. Não é que você vai ficar para trás, não. Igual só vai fazer churrasco com quem chega. E eu vou ficar passando fome? Não, querido, você tem um bom alimento. Você tem um bom alimento espiritual, você tem pessoas que estão aqui, já estão servindo ao Senhor, já estão tão bem alimentadas que já estão servindo ao Senhor. Aleluia. Agora vamos celebrar com os que chegam, amém? Finalizando, naquele texto que nós estávamos lendo sobre Jesus enviar os 70,
Lembra que ele mandou sem nada, não leva nada? Faltou alguma coisa a eles? Lucas 22, no versículo 35, Jesus pergunta: quando eu mandei vocês, faltou-lhes alguma coisa? E eles todos responderam: não, não nos faltou nada. Mas quando eu for gastar o meu tempo, investir meu tempo a pregar o evangelho para o perdido, vai me faltar alguma coisa? Nada. Tudo que precisamos é suprido, porque nós obedecemos a palavra. Porque às vezes parece, mas eu vou deixar o meu trabalho. Eu sei que alguns têm mais restrição de liberdade, outros têm um pouco mais de liberdade. Mas que eles não pensem porque você tem um horário para bater o cartão, ou assinar o ponto, ou pôr seu dedinho lá no digital hoje. Não pense que, mas e que o outro empresário, ele pode sair a hora que quer. Porque todo mundo sabe que se investir mais tempo no profissional, vai ter mais retorno profissional. Não importa se tem horário rígido, ou se tem uma liberdade maior. Mas, queridos, eu tenho certeza que você não vai desrespeitar o seu chefe, a sua autoridade, mas você vai ter tempo para pregar o evangelho perdido. Mas eu podia pensar em uma outra coisa, queridos. Se você estiver pensando na coisa certa, você vai ser suprido em todas as suas necessidades. Aleluia. Grupo de música, por favor. Quantos estão prontos para se alegrar com a salvação do perdido? Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre com isso. Mas não se esqueça que a alegria maior está em salvar o perdido. Aleluia. E eu declaro que sobre a sua vida vai estar cheio de perdido ao seu redor. Aleluia. Encontros divinos de pessoas perdidas, que você vai olhar e você vai saber porque sabe que você vai dar uma palavra que vai mudar aquela vida de uma pessoa. Provavelmente, pode ser no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Olhe diferente para aquelas pessoas que estão no seu redor, sem salvação. Porque às vezes nós convivemos tanto com as pessoas, que já nos parece comum ou aceitável eles não estarem salvos. Estou 10 anos trabalhando aqui, eu já falei, a pessoa não quer ouvir do evangelho. Deus não desistiu de nós. Graças a Deus que Deus não desistiu de mim. Não desista dessas pessoas. Agora, seja um bom testemunho de Cristo. Que a minha esposa, ela não precisou pregar o evangelho para mim. Em alguma vez você pregou o evangelho, olha, a palavra de Deus diz, você está indo para o inferno, a salvação é assim? Nunca. E olha que do dia que nós nos conhecemos ao dia que eu nasci de novo, foram 10 meses. Nos conhecemos em dezembro de 2000 e novembro, final de novembro, então 11 meses. De 96, eu nasci de novo em outubro de 97. 11 meses. Ela nunca pregou o evangelho para mim com palavras. Ela vivia o evangelho. Se você viver o evangelho, porque tem pessoas que não aceitam a palavra porque não vem testemunho de vida com Deus. Uma moça começou a frequentar aqui a igreja quando era no outro prédio, 2 prédios atrás, e vinha porque estava sendo pressionada no seu ambiente de trabalho, estava sendo quase que escravizada nas palavras dela. Eu falei, olha, uma grande solução para isso é você falar para os seus patrões do amor de Deus. E os empresários vieram e começaram a frequentar a igreja. E se encontraram a salvação. Só que ao encontrarem a palavra, práticas erradas de negócios, eles começaram a parar. Como por exemplo da propina. Eles pararam. E ela veio reclamar comigo, pastor, meu chefe não sei o que está acontecendo. Ele não aceita dar mais propina para eu poder vender.
Eu tenho brigado com eles que eles têm que dar propina, porque senão eu não vendo. Como é que alguém vai ouvir o evangelho de alguém que está agindo errado, que está vivendo errado, que está falando errado? Se você viver o evangelho, já é o primeiro passo para você salvar alguém, porque as nossas palavras têm que ser reflexo de quem somos. Aleluia. Mas além dessa pessoa que está ao seu redor, que você convive talvez há 10 anos, e você parece que já desistiu dessa pessoa, Deus vai te mostrar essa pessoa de novo. E porque você vive uma vida no evangelho, debaixo dessa palavra, você vai pregar e a pessoa diz: rapaz, agora eu quero. Agora eu quero. Agora eu quero. Mas pastor, aí eu vou trazer ela na igreja, né, para você pregar a salvação para ela. Pode, mas você pode pregar a salvação lá. Não é que eu prego salvação, você fala que Deus ama a pessoa. Você fala que o pecado separou o homem do mundo. Você fala que Jesus, ele veio para pagar pelos nossos pecados. E se aceitarmos, teremos uma vida eterna com ele. Simples assim. Agora, eu também sei que você vai ser surpreendido por pessoas totalmente fora do seu contexto de relacionamento, que vão passar ou vai ter aquele encontro sobrenatural, que você vai dizer: por que será que eu estou falando com essa pessoa? Eu quero declarar que essa surpresa é a sua chave para você pregar o evangelho. Pessoa que não tinha nada a ver vai falar com você, ou você vai falar com ela, e você vai perceber esse encontro é tão esquisito que só pode ter sido Deus. Eu, depois de 20 anos ou mais, tendo meu carro particular, carro da empresa que eu trabalhava, nós tínhamos um evento na igreja, deixei Tereza na igreja, não, ela me deixou na igreja, que ela tinha que resolver, era um evento de dia inteiro, já estava no final, só tinha lá um fechamento. Ela falou: olha, eu tenho que resolver umas coisas, fica você aí na igreja, eu vou embora com o carro. Naquele dia nós tínhamos 4 carros na garagem, mas nós fomos com um carro só, e ela falou: olha, eu vou, depois eu venho te buscar. Era a igreja lá perto da Paulista. Eu falei: tá bom. Aí 40 minutos depois encerrou o evento, e ela estava pro lado aqui da Lapa. Eu falei: vou ligar para ela vir me buscar. Mas eu pensei: rapaz, da Lapa para vir para cá, é o seguinte, eu vou pegar o metrô, vou na Vila Madalena, lá eu ligo para ela, que é bem mais perto. Depois de uns 20 pelo menos anos sem andar de metrô, peguei o metrô. Você sabe que quando uma pessoa nunca anda de ônibus ou de metrô, você não sabe o preço. Quanto é? Quem pergunta quanto é, já sabe que você não está acostumado. Fui lá no metrô, peguei o metrô até a Vila Madalena, ia ligar para ela. Eu falei: já estou aqui na Vila Madalena. A gente morava aqui no Alto da Lapa. Sabe uma coisa? Deixa eu ver que ônibus passa. Entrei no meu celular, tem um ônibus que passava do lado de casa. Falei: vou de ônibus. Entrei no ônibus. Quando eu era menino, office boy, eu gostava de sentar naquele banco em cima do pneu do ônibus. Porque para mim as pernas era mais fácil, era mais ventilado e eu via tudo por cima. Aí eu olhei, de um lado tinha 2 assentos ocupados, do outro lado, em cima do pneu, tinha uma senhorinha, de uns 70 anos. E o resto do ônibus quase tudo vazio, mas eu queria aquele assento. Aí sentei do lado da senhorinha. Ela já se encolheu, eu falei assim: ônibus vazio, o cara senta do meu lado, deve ser assaltante, né? Ela já se encolheu, eu dei vontade de dizer: calma, não vou te roubar não, mulher. Fiquei ali. E passado um pouco, eram uns 20 minutos mais ou menos da viagem, o Senhor começou a falar comigo: fale do meu amor para ela. Fale do meu amor para ela. Eu olhava para ela. Eu tinha o quê? 1 ano e pouco. Não, tinha voltando de Brasília. Já era crente, tinha mais de 10 anos. Mas eu ouvia aquela voz e pensava assim: eu não, alguém vai falar para ela. Esse alguém é você. Diga assim: esse cara sou eu. E quando o Espírito Santo começa a falar com você, ele não vai desistir. Aí eu, na minha cabeça, pensei, eu olhei para a condição dela, para a bolsa dela, eu falei: tá ruimzinha aqui, deve estar precisando de dinheiro. Já sei, Deus quer que eu dê um dinheiro a ela.
e propus no meu coração dar a ela R$20. Aí o Senhor disse: eu não estou falando de dinheiro, é do meu amor. Aí depois de uns 10 minutos ouvindo aquilo, tentando ignorar, eu falei: senhora, Deus falou para eu te dizer que Ele te ama muito. A mulher começou a chorar. Eu falei: pronto, agora vão achar que eu estou assaltando a mulher mesmo. Eu falei: pronto, vão achar que eu estou roubando a moça. Ela falou: não, é que minha irmã está muito... Não, minha mãe está muito doente. Eu falei: sua mãe? Bom, a minha tem 86, então não posso falar muito. Mas na época eu falei assim: sua mãe? Ela está muito doente, eu sei que Deus está falando do amor por ela. Eu falei: Deus também ama a sua mãe, mas Ele falou para você que Ele te ama. Rapaz, que alegria foi falar aqui. Já chegou no meu ponto, por perto, fui lá no cobrador. No Rio eles dizem que é trocador, né, Bruno? Você troca, né? Você dá 50, eles dão 5 de 10, né? É o cobrador. Aí, muito sábio, só tinha uma nota de 50 para pagar, não sei, na época, 3, 4 reais a condição. Aí ele me deu o troco. Eu feliz da vida, porque eu fiz o que Deus mandou. Mas quando eu estava passando na catraca, Deus falou assim: mas você não disse que ia dar um dinheiro a ela? Fui eu que disse. Porque eu disse: acho que é Deus, eu vou dar um dinheiro a ela. Falei internamente, não falei em voz alta, mas Deus escuta o nosso coração. Aí voltei, ela dei todo o troco para ela e fui embora. A mulher ficou me olhando pela janela. Eles, eu subi, minha rua era uma subida, Caiová. Rapaz, que subida gostosa foi aquela. Eu estava possuído de alegria por ter obedecido à voz do Senhor. Como é que foi o resto da vida daquela mulher? Eu não sei. Eu sei que obedeci à voz do Senhor. Foi um encontro completamente doido. Mais de 20 anos eu não andava de ônibus, só tinha um carro com ar-condicionado. E aquele dia minha esposa se ofereceu me buscar. Mas sabe que vai ter um encontro estranho diante de você, e você vai saber: é Deus agindo na minha vida. Você pode ficar em pé?